Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo em Mateus capítulo 5, no verso de número 7. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre as bem-aventuranças, conhecida também como as beatitudes, que Cristo ele trouxe para nós, que o cristão, o seu seguidor fiel, precisa acatar essa mensagem. Ele começa o Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças, E aí diz assim no verso 7: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Lembrando que você acompanhou comigo as 4 primeiras beatitudes, e você pôde notar que as 4 primeiras beatitudes está ligado ao homem interior, está ligado ao que nós devemos ser na presença de Deus. A gente viu sobre o bem-aventurados pobres de espírito, a gente viu sobre os bem-aventurados os mansos, a gente viu sobre os que têm fome e sede de justiça, a gente viu também sobre aqueles que choram. Você repara que as 4 primeiras bem-aventuranças está ligado ao interior do ser humano. As 4 primeiras bem-aventuranças mostram a dependência clara que o ser humano precisa ter diante de Deus. Assim como nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, sendo coincidência ou não, os 4 primeiros mandamentos diz respeito da relação interior do homem para com Deus, e os mandamentos posteriores falam a respeito do tratamento do ser humano para com o seu próximo. Então tudo na vida diante de Deus começa pelo ser. O ser, ele vem muito antes do fazer. Você lembra quando a gente falou sobre Caim e Abel? Quando ambos foram apresentar suas ofertas diante de Deus, Caim ele ofereceu a oferta do que ele trabalhava, dos frutos da terra. E a palavra vai dizer que Deus não atentou, primeiro, para Caim, ou seja, primeiro Deus atenta para o ser. E depois diz que Deus não atentou para a oferta de Caim. Ou seja, primeiro Deus ele olha para o interior. Nem sempre uma pessoa que faz algo, por mais que lindo que seja aos olhos dos seres humanos, nem sempre a atitude interior daquela pessoa está sendo verdadeira, está sendo honesta. Nem sempre aquela pessoa, de fato, ela está fazendo algo sem nenhum interesse por detrás, por um interesse puro. Só Deus consegue ver o interior. Então, a obra de Deus começa exatamente por dentro. Primeiro você tem que ser, depois você tem que fazer. Quando você lê Mateus no capítulo 7, no verso 22, fala que muitos naqueles dias, no dia do juízo final, que Deus vai julgar os homens, muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, eu curei. Olha, eles estão reivindicando aquilo que eles faziam na terra. Senhor, eu curei. Senhor, eu preguei. Eu fiz maravilhas no teu nome, eu expulsei demônios. Eles estão reivindicando aquilo que eles, entre aspas, faziam para Deus. Mas no mesmo capítulo 7, nos versículos posteriores, Deus diz: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diante das pessoas eles faziam, mas interiormente eles praticavam a iniquidade. O trabalho sempre começa de dentro para fora. Quando Cristo vem ao mundo, ele vem primeiro para transformar o ser humano de dentro. Não tem como você governar de forma perfeita com velhas criaturas, com seres depravados, mas com seres nascidos de novo, sim, desses é o reino de Deus. Por isso Jesus disse, por isso Jesus falou para Nicodemos: aqueles que não nascer de novo não podem ver o reino de Deus. E aí quando a gente fala aqui sobre misericórdia, o que vem à tua cabeça quando você vê essa palavra misericórdia?
Talvez muitos acham que a misericórdia está ligado à pena, a pena da pessoa, a peninha mesmo, sabe? A misericórdia. Sempre quando tem alguma coisa ruim, as pessoas dizem misericórdia, Jesus Cristo. Né? As pessoas sempre usam essa palavra misericórdia. Só que como a fé sem obras é morta, misericórdia vai muito além do que simplesmente um sentimento. A pessoa ela pode sentir, a misericórdia está ligada a sentir, de fato, a miséria de outro irmão, de um outro semelhante, mas a partir do momento que a pessoa não busca fazer nada em prol do seu semelhante, ela podendo fazer, então esse sentimento de misericórdia de nada vale. Misericórdia não é simplesmente o sentir, é também fazer, atitudes de fato que vai mudar a vida de uma pessoa. E na palavra de Deus a gente vê diversos exemplos de misericórdia. E você reparou que tudo que Cristo oferece, Ele é. Se Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, durante a sua vida pregressa, Ele não mentiu uma só vez. Se Ele diz que Ele tem poder para salvar e perdoar os pecados, é porque Ele é o Salvador. Se Ele diz que condena seres humanos ímpios que não se arrependem para o inferno, então isso é um sinal que Ele é juiz, Ele tem autoridade para isso, Ele é juiz. Ele salva, mas também Ele julga. Você precisa ter esse entendimento. Agora, se tratando aqui da misericórdia do Senhor, em Efésios capítulo 2, verso 4, diz que Deus Ele é rico em misericórdia. Em Lamentações diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então as suas misericórdias não têm fim. Primeiro, eu entendo que Deus é misericordioso. Então, se Deus é misericordioso, e eu sou conhecido como um cristão, como um pequeno Cristo, é o meu dever também ser misericordioso. E existem várias formas, vários tipos de você apresentar e demonstrar a sua misericórdia. E uma delas é justamente advertir sobre os pecados. Você não pode ficar calado, ou nós ficaríamos calados se víssemos algum irmão nosso num abismo, tropeçando num abismo, em alta queda, afastado do reino de Deus, sem de fato chegar para aquele irmão e adverti-lo sobre o caminho que ele está levando. Você ficaria feliz por causa disso? Ou você de alguma forma advertiria esse irmão? Então uma das maneiras de você demonstrar misericórdia é você advertir sobre os pecados. E às vezes isso fica muito esquecido. E aí me lembra do Salmo 141, no verso 5, que diz: fira-me o justo, e isso será como uma bondade. Corrija-me, e isso vai ser como um excelente óleo sobre a minha cabeça. Mensagens de repreensão, mensagens de advertência, elas nos fazem crescer. Quando você ouve uma mensagem de advertência, quando você ouve uma mensagem dura, que talvez te confrontou a tua carne em alguma coisa, ou nos confrontou de alguma maneira, isso é um sinal de misericórdia diante de Deus. Quando João Batista olha para Herodes, e diz para Herodes, adúltero, você está tendo relações com a mulher do seu irmão. Isso é um ato de misericórdia, por incrível que pareça. Como é que pode? É um ato de misericórdia. A pregação contra o pecado, a pregação contra práticas que vai contra o evangelho, é uma pregação que expressa de fato a misericórdia. Um pregador que assim não se porta, ele de fato não está exercendo o que Cristo nos chamou, praticar atos de misericórdia. É claro que tudo tem que ser feito com amor na presença de Deus. Agora, acompanha comigo também Mateus capítulo 5, no verso de número 44. Porque um dos atos de misericórdia também
por mais paradoxo que seja, por mais estranho que a princípio pareça ser, é também você amar o teu inimigo. É também você orar pelo aquele que te aborrece. É também abençoar as pessoas que você talvez acha que não vai com a cara. Aquela pessoa que talvez você diz, poxa, essa pessoa vive me irritando. Aquela pessoa que talvez você acha aquela pessoa antipática demais. Aquela pessoa que você diz, aquilo ali é muito nariz em pé. Fala a verdade. Responda no teu interior. Qual foi a última vez, resposta é cada individual, que você orou por pessoas assim, nesse sentido mesmo, sabe? Isso acontece muito no trabalho, na tua escola, clientes, né? Jesus Cristo, tem que orar muito, irmão. Quantas vezes? Traz aí agora a tua memória. Quantas vezes você só ora pelas pessoas que você se dá bem? Ou a gente só ora pelas pessoas que a gente gosta? Fazendo isso, a gente vai estar fazendo como qualquer pessoa. Olha o que Jesus diz aqui. Jesus é perfeito. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O que Cristo oferece é o que Ele é. E quem eram os inimigos de Jesus? Quem era? Você consegue responder? Quem eram os inimigos de Jesus? Qual foi o maior inimigo de Jesus? Os nossos pecados. Cristo morreu quando éramos pecadores, disse Paulo. Os nossos pecados ofenderam um ser puro, santo, justo e verdadeiro. Aquela pessoa talvez que te ofende, ela está ofendendo você, um ser humano que foi redimido pela graça de Deus, que estava totalmente depravado, que estava totalmente no abismo e que foi resgatado da lama, como diz os Salmos. Você consegue compreender? Porque para você ser misericordioso, primeiro você precisa entender que alguém usou de muita misericórdia com você. Olha só, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus amou, intercedeu na cruz pelos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. É difícil, hein? Como assim? Ô Jesus, como assim? Jesus quer dizer aqui o princípio de você converter maldição em bênção. É você interceder para essa pessoa e orar para que ela se arrependa. Você fazendo isso, você vai estar bendizendo ela de alguma forma de quebrar maldições. Bendizei o que vos maldizem. Precisamos, amados, fazer esses tipos de orações. Fazei bem aos que vos odeiam, né? Paulo falou, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Somos filhos de Deus. Para nós o mais importante é o amor. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Caramba, que difícil. Mais difícil Jesus já fez. O mais difícil, querido, Jesus já fez. Nada do que alguém faça a você vai se comparar ao que você fez com Deus. Quando você entende esse princípio, fica muito mais fácil você orar por quem te faz mal. Pagar o mal com o bem, converter maldição em bênção. Fazendo isso, você até mesmo vai constranger aquela pessoa que te faz mal muitas vezes, sabia? Poxa, estranho, tratei aquela pessoa mal e ela me veio com bondade. A pessoa fica constrangida. Olha o que Jesus diz aí.
para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque, versículo 45, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Jesus está mostrando que a recompensa de você interceder por uma pessoa que talvez você não goste, não é? É como se a pessoa, parece que a pessoa, eu não bato com aquela pessoa, não tem muito isso, eu não bato com aquela pessoa ali, eu não vou com a cara. Por que isso? Não é? Temperamentos diferentes, gênios diferentes. Olha aí, você vai ter um galardão. Não fazem, olha só, se pois amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram conhecidos como aqueles que traíram, né, o povo judeu, aqueles que, né, largaram a fé para se aliar aos romanos, traidores. É como se nos dias de hoje estivesse falando, olha, o ímpio também faz isso. O ímpio, ele só ama a turminha dele. O ímpio até mesmo ora pela turminha dele. Mas o reino de Deus, como é inverso de tudo que você vê por aí, a gente precisa fazer exercício, isso mostrando que somos filhos da luz. Olha o que Jesus disse. 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os publicanos assim? Não é? Olha que profundidade, amados. Mas como é que eu vou entender isso? É tão difícil, sabe? Essa parábola que eu vou te contar agora, ela vai te mostrar que não é tão difícil assim como você imagina. Olha comigo em Mateus capítulo 18. Como assim? A pessoa está me fazendo mal. Jesus manda eu orar por essa pessoa. Se você não orar por ela, a vida dela vai melhorar ou piorar mais ainda? Vai piorar mais ainda. Agora, se você interceder pela vida da pessoa, pastor, mas sei lá, tem pessoas que parece que nunca vai mudar. Parece até aquela música de axé, pau que nasce torto, nunca se endireita. A pessoa parece que é ruim mesmo, não muda nunca. Parece que a pessoa nunca vai se converter. Jesus morreu por nós, sendo ainda pecadores. E você sabia que eu tinha esse pensamento em relação ao meu irmão? Porque da minha casa eu fui o primeiro a me converter. E eu via meu irmão naquela rebeldia. Ele dizia que era ateu. Ele xingava qualquer assunto relacionado a Deus. Eu já cansei de dizer isso aqui, né? Cansei não, porque uma bênção eu nunca vou cansar de contar. Ele xingava para tudo quanto é lado. O coração dele parecia estar totalmente assim, endurecido mesmo. Eu olhava para ele e falava, acho que ele nunca vai se converter, não é possível. Uma vez já contei essa história, conto de novo, talvez pessoas ainda não conhecem a história, mas eu fui falar de Cristo uma vez com meu irmão, ele me virou uma tapa, me deu um tapão na cara, meu irmão. Na época até eu virei a outra face, falei, o que eu te fiz de mal? Se quiser pode me bater na outra face. Não fiz nada a ele, mano, só apenas preguei e anunciei o evangelho de Jesus. E a pessoa que eu achava que era a mais endurecida de todas, que ia ser tão difícil, sabe? Depois de mim, foi ele em quem se converteu de verdade, amados. Hoje ele é um cristão, ele é um diácono sincero, ele é muito bem ativo na congregação, ele ajuda a congregação dele na questão da música lá, do louvor. Assim, então, de fato, Deus me surpreendeu nesse sentido. Então, se a gente não é onisciente, se a gente não tem poder de mexer dentro da pessoa, se só Deus tem esse poder,
Quem somos nós de achar que a pessoa nunca vai mudar? Qual a autoridade que a gente usa para dizer pau que nasce torto nunca se endireita? Talvez você está aqui, mas muita gente que orava por você talvez achava que você... Só Jesus na tua vida. Talvez muitas pessoas diziam, aquela pessoa ali nunca vai se converter. E às vezes aquele que você acha que vai se converter logo, logo, ele não se converte. Não parece muito paradoxo? E aquele que fala, aquele ali é difícil. E tum, na hora para outra está quebrantado, né? Igual uma criança na congregação. E essa parábola de Jesus, ela vai nos ensinar essa questão. Mateus 18, no verso de número 23. Para você entender essa ideia de orar por inimigo, tratar bem, pessoa que me trata mal. Você sabe, às vezes aquela pessoa que você está achando que antipática ou que, sei lá, você não vai bem. Aquela pessoa ali talvez está sofrendo muito no interior e você não imagina. Quantas pessoas no meu trabalho eu achava assim, poxa, aquela pessoa tão antipática, tão, né, não dá nem um bom dia direito e tal. Quando fui ver, a pessoa estava até em depressão, mano, chorando pelos cantos, tudo quanto é lugar. Por isso que Jesus falou que a gente tem que orar, a gente não sabe a situação real da pessoa. E talvez essa pessoa que hoje você tem essas rixas, futuramente pode ser o seu melhor amigo ou melhor amiga. Ore, ore, não deixa de orar não. Olha o versículo 23 o que diz. Por isso, o 18, 23 de Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus, o reino da onde? Dos céus, é uma esfera que transcende esse mundo dos viventes. Pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia quanto, irmãos? 10.000 talentos. Eu fui buscar informações, tentar converter para real. Jesus não especifica se o talento foi de prata ou se o talento foi de ouro. Mas mesmo sendo de prata, é um valor absurdo. Mas eu vou colocar aqui de ouro, para que você entenda onde eu quero chegar mais ainda. Se você fosse converter essas toneladas, né, 10.000 talentos, são toneladas de talentos. Isso daria, nos dias de hoje, no Brasil, já convertendo de dólar para real, 15 bilhões de reais. É a dívida do servo. É pouco. 1 milhão é muito. Imagina 15 bilhões. Jesus já colocou ali um valor absurdo. Que dívida é essa? Agora, você já reparou, uma pessoa ter uma dívida dessa, olha quanta coisa ela fez. Olha o desfalque que dá no rei, num reino. Imagine um desfalque aí de 15 bilhões no Brasil. Olha só, quanta coisa deixaria de fazer. Talvez pessoas morreriam em filas de hospitais por causa desse investimento. Olha aí, a dívida alta, 15 bilhões, caramba, que quantia. Versículo 25, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, porque naquela época, se você tem uma dívida e não consegue pagar, não tinha esse negócio de SPC e Serasa não, meu irmão. Não tinha esse negócio não. Você era vendido como escravo, até quitar toda a dívida. Agora eu te pergunto, ia ter como conseguir quitar toda essa dívida? Vendido como escravo? Não ia conseguir nunca. Jesus já botou um valor absurdo para você entender onde ele quer chegar. E não tendo como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Verso 26.
Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Não tem como pagar, mas o rei sabia que não tem como. 27. Então o senhor daquele servo, movido de quê? De íntima compaixão, ou seja, misericórdia, não é? Misericórdia é muito mais do que sentir, é sentir e fazer. O Senhor, o rei, ele sentiu a dor e a situação daquele homem e fez algo por ele. Soltou e perdoou-lhe a dívida. E é claro, para um bom entendedor, um texto pequeno como esse, você já consegue perceber que esse homem a quem devia tanto dinheiro representa cada um de nós. Representa cada um de nós, e essa dívida é representada hoje para nós, dentro da Escritura, né? Interpretando essa parábola como os nossos pecados, que são uma multidão. Por isso que a Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Essa dívida impagável, eterno devedor, somos nós. Essa é a realidade da parábola. Esse homem aqui, dessa história, somos nós. O rei representa Deus, representa Jesus Cristo, né? Que pagou a nossa dívida, que perdoou a gente de algo que a gente jamais conseguiria pagar. Você acha que não deu um prejuízo para o rei essa dívida toda? Deu. Jesus tomou um prejuízo brabo, irmãos, na cruz. Os cravos nas mãos, a cruz pesada sobre os seus ombros, os chicotes nas costas, as blasfêmias, cuspidas em seu rosto. A dor que Deus sentiu por nós foi muito grande. Versículo 28. Agora tudo bem, você já foi perdoado, certo? Já que você recebeu essa misericórdia, agora como que você deve se portar? Vamos lá, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quanto? 100 dinheiro, ou pode ser conhecido como 100 denários. Vamos fazer um cálculo já convertendo aqui para o real. Um denário naquela época estava ligado a um dia de trabalho braçal. E aí eu fui pegar a média hoje do salário de pessoas que têm um trabalho braçal, bate mais ou menos aí uns R$ 1.280, R$ 1.228, bate por aí. Se você dividir por 30, dá R$ 41,27 por dia. E se você for colocar 30 vezes 41,27, dá uma dívida aí de 4 mil e pouco. Né? R$ 4.127, convertendo já para o real. Não são valores precisos, mas é para você ter uma ideia. O que é 4 mil reais comparado a 15 bilhões de reais? O que é, amados? Diferença muito monstruosa. Esse homem que foi perdoado de 15 bilhões, ele encontra um outro homem que está devendo para ele 4 mil reais. E aí, vamos continuar. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, o que ele já fez? Saiu sufocando já, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma história, só que de proporções diferentes. O que o texto é específico ao mostrar aqui? A tua ofensa que nós cometemos a Deus,
não é nada comparado à ofensa que alguém faz a mim. Porque eu fui resgatado, e nós fomos resgatados de uma terrível depravação, dos nossos pecados foram perdoados. A ofensa que alguém comete contra mim, comete contra um ser que foi regenerado. A ofensa que a gente comete contra Deus, comete contra o ser que nunca pecou. Você está vendo a diferença? Quando você consegue olhar para isso, fica mais fácil você entender quando Jesus disse: perdoem, orai pelo que vos maldizem, intercedam pelos vossos inimigos. Versículo de número 30. E ele, porém, não quis, ele nem aceitou ali o arrogo, né? Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a... Você vê que como a dívida era pequena, ele nem foi vendido como escravo, encerrou na prisão, até resolver o problema. É igual aquele cara que não paga pensão. Você sabe que é uma das coisas que dá cadeia no Brasil é não pagar pensão. Eu já vi isso de perto. Já vi isso de perto. O cara ser levado, passou no Detran, foi, prenderam lá, o cara mesmo já levaram para a prisão. Ficou preso até pagar, na época era uns 5 mil reais. Igualzinho que essa história. Foi levado para a prisão para alguém arrumar o dinheiro para ele pagar a dívida, só depois ele sair ali. Então, você vê que não usa a expressão vendido, porque era um valor pequeno. Aí era jogado na prisão e resolver a situação. Mas ele não quis nem saber. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Você consegue compreender essa questão, amados? Olha aí, ó, olha o que diz aí, ó. Versículo 32. Tem muitas coisas, pessoas que te assistem, os anjos te assistem, muita gente assiste tudo. Por isso que no juízo final não vai passar nada, não passa nada, pode ter certeza. Tanta gente morre na ilegalidade, na imoralidade. Não vai passar nada, meu irmão, confia. Não vai passar nada desapercebido no juízo de Deus. Olha aí. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, né? Os servos do rei foram lá, viram que aquele homem não usou de misericórdia, contaram para o rei. E o rei mandou chamar. Ó. Então, o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração... Você vê que precisa ser algo sincero e verdadeiro. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Nesse mundo, amados, existem muitos atos que não trazem nenhuma misericórdia. Nós estamos vivendo um período muito ruim, amados. São rumores de guerra, desde que eu nasci eu nunca vi rumores. Você sabe que eu não sou sensacionalista aqui, né? Mas esses rumores de guerra que está tendo, já está tendo guerra, Rússia contra a Ucrânia, né? Presidente russo alertando sobre as suas armas nucleares. Eles são o país que mais tem arma nuclear no mundo, que destrói assim, devasta cidades, populações. Rumores terríveis de guerra. Um homem que sai invadindo uma outra nação, que é uma nação soberana, independente. Simplesmente, eu estava até conversando aqui com a irmã Patrícia. Sabe o que está acontecendo agora? Parece muito aquela passagem lá no Egito, quando o faraó começa a perceber que os judeus estão crescendo e se multiplicando, e ele se sente ameaçado, né? E o que ele faz? Ele começa a escravizar todo mundo ali, aumentar a carga, começa a invadir mais e colocar mais e mais
carga sobre o povo hebreu e o povo sofre mais ainda, né? Agiu por medo. Então essa ação do presidente da Rússia foi uma ação que ele fez com medo, e ele usou as últimas cartas de começar já atacando, bombardeando tudo. Quantos inocentes não morreram já nessa história? Imagina os soldados, amados, da Ucrânia. O presidente da Ucrânia disse, olha, ninguém, nenhum homem de 18 a 60 anos pode largar o país, é os reservistas, né? Por exemplo, se ter alguma guerra aqui interior no Brasil, vai ter que ir eu e o Lucas para a guerra, os reservistas vão para a guerra, tem que ir, é obrigatório ir. Ou seja, inocentemente, às vezes a gente não tem nada a ver com a situação e não pode abandonar de maneira nenhuma, senão você não é mais cidadão do país, é uma coisa horrível, amados. Né? Você fica exilado totalmente, é uma coisa absurda. Então assim, imagine, né? Eu vi a cena de uma moça ali com seu marido, beijando, dando o último beijo nele, é de chorar, amados, é de doer o coração uma cena daquela. Quantos inocentes morreram por atos de pessoas que não têm a mínima misericórdia? E as coisas estão maus, já vai influenciar bastante. Se as coisas já estão ruins aqui no Brasil, né, vai piorar mais ainda. O gás, gasolina, daqui a uma semana já vai aumentar mais e mais. Os economistas estão falando, influencia também aqui, traz um impacto profundo sobre nós aqui também, né? A Alemanha se fortalecendo mais ainda militarmente. A Alemanha é o país mais poderoso ali da Europa, se armando mais ainda. O bicho está pegando lá fora, mas o bicho está pegando lá fora, porque atos que não tiveram misericórdia, homens sem misericórdia. E aí eu lembro, sabe do que? Da Segunda Guerra Mundial. Você via ali muitos países que eram inimigos. Japão era inimigo dos Estados Unidos, né? A Alemanha é inimigo dos Estados Unidos. E hoje esses países têm uma aliança militar muito forte. Antes eram inimigos. E hoje esses países se juntando mesmo, sabe? Né? Para defender um país pequeno, um país que não tem tanto poder militar para combater a Rússia, que tem um poder muito maior do que o deles. Então assim, será que no passado pessoas não oraram, né? Pelos Estados Unidos, pelo Japão, e hoje esses países são amigos, estão juntos numa campanha militar, né? Então, amados, nosso dever é orar sempre, mas Jesus falou que as coisas no futuro vão piorar. Então, é mister que tudo isso aconteça, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fique muito atento aí, não precisa temer as guerras, precisa temer primeiramente ao Senhor. As guerras, infelizmente, elas vão acontecer porque Cristo Jesus profetizou que elas aconteceriam. Então, meu irmão, nós estamos aí num período mesmo de abismo total para o mundo todo. Fortaleça as tuas orações. Eu vi no metrô, se eu não me engano, ali, muitos cristãos ucranianos cantando louvor. Aquilo foi tão impactante, amados, cantando louvor a Deus, pedindo a Deus. É muito ruim. Guerra é terrível, amados, terrível. Pobreza, fome, desespero. Uma cidade que levou anos para construir, né? A sua infraestrutura todinha acabada, muitos tanques, mísseis. É absurdo, amados. É muito triste mesmo. Então, eu queria finalizar Tiago, capítulo 2, no verso de número 13. Esse presidente da Rússia, esse camarada é um ditador, ele não aceita as pessoas, já prenderam mais de 3 mil civis que estão protestando contra isso, ele manda prender, é ditador, amados. O ditador, ele não deixa a pessoa ter a liberdade de expressão dela. Olha quanto tempo esse homem já está no poder, está desde 99 já lá, criando emendas para ele ficar mais e mais no poder. Olha só, enquanto esse homem estiver no governo da Rússia, o mundo vai viver sempre sobre tensões, porque é um país que dá medo por causa da quantidade de arma nuclear que tem, 4 mil se eu não me engano, é doideira, amados. Vamos abrir em Tiago para a gente finalizando. Tudo que Jesus fala acontece, não tem como contestar. Eu quero terminar aqui, povo de Deus.
porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfará sobre o juízo. Entenda uma coisa, é o nosso dever praticar misericórdia. Amém? Vamos nos colocar de pé, santos. Vamos nos colocar de pé. Que tal a gente fazer esse exercício agora e orar a Deus? E clamar ao Senhor. Orar pelos inimigos. É o nosso dever, irmãos. Você pode orar em pensamento. Deus vai receber a tua oração em pensamento também. Que tal você orar nesse sentido? Nossa dívida impagável. Você vai trabalhar e jamais vai conseguir pagar essa dívida espiritual, irmãos. Jesus colocou um valor ali, mas aí Ele quis mostrar que, olha, nossa dívida é impagável, não tem como pagar. Ele pagou por nós. Ele sofreu a nossa dívida. Ele sentiu na pele a nossa dívida. Ele liberou o seu perdão na cruz. A dívida do teu irmão contigo, o pecado dele contigo, a ofensa que ele te fez, é pequena, é irrisória. Há alguns meses de trabalho, né, trazendo aqui paralela a parábola, comparação, já resolve. Às vezes é uma conversa, às vezes é entender o lado, o outro. Jesus disse: se você se sentir ofendido, vá na pessoa e fala com ela, para que você resolva um conflito logo. Oh, irmãos, as palavras de Jesus são perfeitas, não tem para onde fugir, queridos. Não tem para onde ir. Bem-aventurados os misericordiosos, eles vão alcançar misericórdia. Por quê? Misericórdia só consegue exercer quem foi nascido de novo. Uma misericórdia que transcende essa vida. Só consegue exercer aqueles que primeiro foram tocados por Jesus, que sentiram a ofensa que fizeram a Deus, que são eternos devedores.